A gente já fala isso bastante, você fala, defende muito essa causa, mas no programa, querido, a gente vai ainda mais a fundo numa coisa que é assim, o número certo de carros para você atender. Porque quando você aprende a fazer a gestão do tempo, você consegue fazer mais e melhor. Por quê? Você tira o melhor de cada carro. Você não vai sair atendendo trocentos carros lá e achando que é isso que vai resolver. Você faz a gestão de quanto tempo você demora, você aprende a fazer a gestão de quanto tempo você demora para atender em média um carro certo, como você vai tirar o melhor dele fazendo tudo que você ensina. Isso dá um reflexo direto no lucro. Mas o quanto isso, fazer a gestão do tempo dentro da oficina como dono, te ajuda assim, ó, diretamente no lucro da oficina. Então vamos lá, William. Isso daí é o seguinte: quando você começa a ter o controle, né, fazer a gestão do tempo, você começa a entender a importância do tempo e que aquele tempo do carro dentro da oficina, ele é muito importante para quê? Querendo ou não, você tem que fazer, né, você tem que fazer girar o pátio. Tem que ser como se fosse uma esteira ali, né? O carro entrou, você vai fazer o diagnóstico, seja ele um defeito para você procurar, ou né, um serviço ali, uma revisão, um serviço. Então, assim, você vai ter que controlar, você vai ter que saber quanto tempo aquele carro tem que ficar ali dentro. Ele não pode ficar ali, né, entrou, vai fazer um motor, ferrou. Não. Você já tem que ter o controle aí, você já tem que ir separando, né? Ter ali, aí a gente falou lá atrás, um pouquinho antes sobre o fluxograma, e agora a gente vamos falar a gente falou do organograma, agora a gente vai falar do fluxograma. Né? O carro entrou na oficina, ele tem os tópicos ali que é necessário ter para que você consiga. Então, quando você consegue controlar o tempo do carro na oficina, ele vai valer, né, o suficiente para que você arque ali com os compromissos devidos. Né? Ele tem que entrar em rápido carro de revisão. Né? Aí você pode estipular o tempo que esse carro entra para que ele possa estar sair. Baseado em cima disso, o que você vai entender? Você vai entender que a margem de lucratividade de cada carro, você conseguindo fazer entrar e sair esses carros, meu, automaticamente o faturamento, na hora que você vê no final do mês, você vai ver que ele vai ter uma média. E ali, baseado em cima dessa média, você pode trabalhar. Você fala, poxa, meu, eu tô atendendo muito carro. Sim, né? Tô atendendo muito carro, meu, tá saturado para mim? Tá. O que eu vou fazer? Né? Isso daí é uma visão lógica. Né? Você fala assim, peraí, mas eu estou atendendo com excelência? Eu estou atendendo direito? Os clientes estão satisfeitos? Estou fazendo tudo da maneira correta? É o que a gente fala do auto-coaching, né? Você começa a fazer perguntas para você mesmo. Só que seja sincero, seja honesto com você mesmo. Né? Não adianta você falar assim, eu estou atendendo bem, não, os clientes não estão reclamando. Será? Né? Então, você tem que ver direitinho realmente se isso daí está dentro. Agora, o que você pode fazer? Meu, eu vou criar um sistema de agendamento, eu vou fazer o carro entrar, eu vou ter que fazer ABC como plano de ação para que eu possa aí conseguir ter uma melhoria significativa no fluxo dentro da oficina. Porque que às vezes, e é interessante, William, que assim, quando eu converso com o dono da oficina, que ele está lá com o pátio abarrotado, aí ele fala assim, meu, às vezes eu já não tenho mais nem onde colocar carro, às vezes eu estou estacionando ali no lava rápido do amigo, no estacionamento do vizinho, é não sei o que e tal. Aí você fica pensando, você fala, mas por que você está com esse acúmulo de carro? É bastante serviço? Você é muito procurado? Não, é porque o carro não está girando dentro da oficina. Se o carro não está girando dentro da oficina, o que vai acontecer? Problema. Ele vai ter problema, ele vai ter cliente correndo atrás dele, cobrando ele para entregar o carro. Ele vai correr para fazer o serviço não vai sair legal, vai ter retorno. Né? Então, se ele não der um basta nisso, dificilmente ele vai conseguir ter lucratividade. Então, assim, por exemplo, eu já sei quantos carros em média, William, por exemplo, eu sempre quando sento com a Roberta, a gente vai medindo. Deu 3 meses ali, qual foi a quantidade de carros que passou aqui? Qual foi o faturamento? Qual foi a margem de lucratividade que a gente teve com esses carros?
né? Então, assim, teve meses que a gente conseguiu trabalhar com a quantidade bem menor do que a média que a gente vinha atendendo, mas com um faturamento maior, né? Então, às vezes, assim, não esse papo, assim, de quando eu falo, assim, quando eu vejo, né, algumas postagens, assim, o dono da oficina postando, graças a Deus, né, casa cheia, não sei o quê. Aí eu fico com a vontade de ligar para ele. Na maioria dos casos, eu vou ter a certeza do que a gente já vê, que é uma estatística. Você vai conversar com ele, ele vai reclamar que não tem colaborador, que ele não está conseguindo dar conta do serviço, mas para colocar na rede social é bonito. Só que coitado do cliente que passa por ele, né? Ele é um profissional muito bom, muito qualificado, tem tudo para dar certo, mas está faltando um pouquinho de abrir a mente e entender aí que assim, ele está fazendo mal para ele está fazendo mal para a empresa, está fazendo mal para os clientes também, porque é ruim. Eu lembro até hoje que tem um aluno da mecânica da mente, William, que ele falava o seguinte, ele falava assim, nossa, do putz, hoje eu tô todo enrolado. Quando ele falava isso, aí eu falava assim, meu, toma cuidado com essa parte. Você fala isso para os clientes, aí ele, putz, eu falo, às vezes o cliente vai deixar o carro, aí eu falo assim, putz, eu não consigo pegar seu carro hoje. Eu tô todo enrolado, vamos marcar para a semana que vem? Aí eu falei assim, não fala mais isso, sabe por quê? Porque quando o carro entrar na sua oficina, se acontecer alguma coisa que de uma certa forma não conseguir cumprir um prazo ou dar um diagnóstico, ele precisar correr atrás de você para saber o que está acontecendo no carro dele, o que, que ele vai lembrar? Ele vai lembrar que você falou assim, que você estava enrolado semana passada. E que, na verdade, você vai viver enrolado. Então, meu, para de mandar esse comando, né, para o seu cérebro de que você está enrolado. Então, fala assim, meu, eu trabalho agendado, vamos marcar o seu carro para tal dia e você vai trabalhar. E não mais você vai falar que está enrolado. Aí ele falou, caramba, meu, e ele começou a trabalhar isso. E foi muito legal, porque sempre eu ligava para ele, não sei o quê. E aí, como é que tá o andamento das coisas aí? Aí ele, aí não, eu tô conseguindo organizar tudo. Ele não falava que ele estava enrolado, né? E às vezes quando escapava uma vez, eu falei, opa, aí ele, putz, é verdade. Então ele começou a trabalhar isso, o que que aconteceu? A oficina começou a ter um fluxo, ele conseguiu organizar baseado em cima dos tópicos ali das aulas da mecânica da mente, mas ele parou de falar isso. Então assim, não, vamos desenrolar isso daí. Então, você vai viver naquele emaranhado ali, enrolado. Então, isso daí é o que faz de uma certa forma. E outra, estava matando com o lucro dele. Esse negócio de viver enrolado estava matando a lucratividade da empresa dele.